com meia dúzia de defensores, só para atender, e continua com a defensoria dativa paralela, porque quem trabalha realmente em defensoria dativa, a defensoria pública atende o preceito constitucional. Então, na realidade, é um assunto realmente delicado, polêmico, e, a princípio, não é que nós sejamos contra a defensoria pública, nós só ficamos pensando em que tipo de defensoria pública está prevendo e se ela vai realmente conseguir substituir à altura o funcionamento da defensoria dativa, que eu repito, temos 4.000, eu não sei se são 4.500 ou 4.800, mas certamente mais de 4.000 profissionais no estado inteiro trabalhando nesse sentido. Vou fazer uma pergunta ao doutor Afonso, ele já faz uma manifestação sobre essa questão também. Eu só pediria que fossem mais curtos na resposta, breves. Doutor Afonso, uma pergunta aqui. Nesta semana, terça-feira, o delegado da Polícia Federal, ligado à Operação Satyagrava, delegado Hermógenes, né? Proferiu palestra e debate na TV em São Paulo, dizendo que o Dantas deveria pegar prisão perpétua, porque ele manipula e está infiltrado no poder público, privado, com grandes executivos e inclusive manipula a imprensa nacional. E por isso tudo fica difícil o seu sentenciamento ou condenação. O seu poder alastrou-se sobre todos os elementos da sociedade e disse, e se me parece, alguma coisa assim, que está difícil. Eu entendo a minha letra e olhe lá. Conclusão. Quem vence este e outros debates, o corrupto ou o honesto que denuncia como a sociedade pode interferir? Bem, essa pergunta é excelente. Eu só queria cumprimentar a professora Cida, inclusive uma grande parceira no projeto que você tem a ver com a corrupção, e sem entrar no mérito da Defensoria Pública, ou aqui no caso a Defensoria Dativa aqui no Estado de Santa Catarina, uma coisa me parece que é indiscutível. Enquanto a Constituição Federal fizer referência à Defensoria Pública, ela deve ser criada, não estou entrando nem na questão da eficiência, se deve, ou se muda a Constituição Federal, ou se cria uma Defensoria Pública efetiva. E mais do que isso, ela tem que funcionar. Funcionar tem que se dar estrutura, o número de funcionários, daí entra numa outra questão que é bastante complexa, a questão de verbas, de dinheiro. Nós sabemos que isso realmente o assunto é complexo. Mas enquanto a Constituição Federal disser que tem que ter Defensoria Pública, e nesse sentido, o Ministério Público do Estado da Catarina representou há muito tempo atrás, já inclusive antes da minha gestão junto ao SECOM, ao Procurador-Geral da República pela inconstitucionalidade do artigo da Constituição Estadual que fazia referência à Defensoria Dativa em razão da contrariedade ao texto constitucional. Só essa observação. Com relação a essa pergunta, eu acho que o doutor Brincas aqui, ele foi perfeito numa observação que ele deixou claro aqui, quer dizer, não é porque a corrupção campeia os poderes públicos que a gente vai sair prendendo todo mundo, expondo as pessoas antes de um processo ao julgamento. Mas o mesmo discurso que serve para manter a democracia contra os ditadores, contra o arbítrio, etc. e tal, também serve e deve ser posto para o outro lado, para que se evite, em cima desse discurso utilizado teoricamente, a impunidade. Então aí, o que é a democracia? O doutor Brincas, ele resumiu, é um exercício diário. Não é fácil, somos um país democrático, pronto, não, ela tem que ser exercida minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. E nesse aspecto, independente das observações do delegado, quem vai vencer essa batalha? Corruptos ou corruptores? Quer dizer, não, o grande aspecto não é esse, o grande aspecto, essa batalha, e não existe realmente um salvador da pátria, não vai ser um delegado, não vai ser nós somos os salvadores da pátria. Essa reflexão que o doutor Brincas falava, é justamente isso, nós temos que evitar os vários Eichmanns na sociedade brasileira, que entram nesse consumo de massa, e assim funciona, e a mídia
a Parker tem um papel fundamental, a imprensa hoje ela é fundamental no regime democrático. Só que também tem o seu aspecto negativo. O discurso da generalização, e nós temos que amadurecer, porque amanhã ou depois, se eu for preso, lá em Florianópolis, o noticiário, o promotor é preso, tal, algemado, isso não quer dizer que eu seja culpado. A gente tem que se amadurecer, inclusive, para isso. Em países de primeiro mundo, o cidadão que é suspeito, que tem uma prisão, ele foi preso para ser investigado, e tem que ser algemado na segurança dele, sem exposição na mídia. Se entrou por trás, tem que entrar sempre por trás. Para que expor aquele cidadão daquela maneira? Então não é nem 8, nem 80. É isso que a gente tem que compreender. Não é assim, prender o cara é um empresário famoso. Não pode expor ele porque não é um empresário famoso. Tem o mesmo procedimento a qualquer outro preso. Como deve ser algemado, como qualquer outro preso sempre foi na favela em Florianópolis. Ser algemado não é demérito para ninguém. Na Europa, alguns países que não se permite beber, o cidadão atravessa a balsa, vai para a Dinamarca beber. Chega lá, ele toma todas. Ele sabe que quando ele sai bêbado, ele tem que ser algemado. Os policiais algemam ele já vai assim para o policial. Ele entra no carro, o policial leva ele até a balsa, ele volta para o país de origem. Chega lá, tem outro policial esperando, algema e leva até em casa. Estou dando um exemplo até que não é o mais apropriado, mas para ver, olha, ser algemado, nós que somos homens públicos, temos que... O tempo acabou. Temos que fazer a nossa parte. Olha, quando eu lido com a coisa pública, eu tenho que prestar conta, transparência, isso é fundamental. Nem 8, nem 80. O meio termo, a procura por esse meio termo é o fundamental. Quando levantou, fiquei preocupado. Eu tenho aqui 4 perguntas que eu vou, todas tratam do mesmo tema, eu vou fazer aos 2, já até como um encerramento. Então eu vou ler as perguntas, que todas têm a mesma relação. O nome eu sei que é o Glauco. O Glauco também tem uma letrinha desgraçada, né? A multiplicação de escândalos políticos no Brasil, infelizmente, já converteu-se em coisa banal e corriqueira. Consequência gravíssima que leva os cidadãos a concluir, sempre foi assim, nada pode fazer isso mudar. O que fazer a curto prazo? Essa pergunta, vou fazer para os 2, né? Como fazer para eliminar a impunidade? Que é a mesma relação. Por que as leis não são cumpridas no Brasil? Como o cidadão comum, que na grande maioria das vezes não tem voz e vez, poderá combater a corrupção se esta está incrustada nas instituições políticas, jurídicas e até mesmo na imprensa? Esse é do Orestes de Concórdia, o outro não tinha nome. Jaraguá do Sul, vivemos a sensação e estado de impunidade. Culpados, corruptos, desonestos são identificados, acusados, porém não punidos. O que é necessário para isto mudar? Isso aqui é então, aquela letra horrorosa é do Figueiredo, é? Que agora que eu vi aqui, ver anexo, o anexo é aquele que eu li antes. Então, essas são essas 4 perguntas, eu passo aos 2 palestrantes. Eu sinto dizer que eu não acho, sinceramente não acredito que haja uma solução simples para isso. Nem fácil, nem simples, nem rápida. E infelizmente, isso demanda trabalho, tempo, e eu sei que muitas vezes isso nos faz desmotivar. Mas eu quero dizer que a motivação dos fortes são os obstáculos, são as dificuldades. Quando se está navegando no mar de tranquilidade, não precisa de muita força para isso. Eu temo que nós possamos cair no risco de, o cidadão é acusado. Se o cidadão é acusado, tem que ser punido. Vamos acreditar nas instituições, vamos acreditar no judiciário, vamos acreditar nos juízes, no trabalho que é feito. E esse trabalho tem que ser melhorado sempre. Não é um trabalho fácil. Desculpa. É um trabalho difícil, um trabalho que exige
conhecimento, um trabalho de investigação da polícia, um trabalho de acusação do Ministério Público, um trabalho de defesa dos advogados, para chegar numa conclusão final. Esse é um requisito essencial do processo civilizatório. Se nós começarmos a acusar e esses acusados passarem por um processo de execração pública, nós estamos regredindo no mínimo 400 anos. Nós estamos voltando a um período, eu não quero dizer, pelo amor de Deus, com isso que não se deva combater corrupção de forma nenhuma. Acho que a Ordem dos Advogados provou, nos anos de combate à ditadura, foi uma das instituições mais fortes e que mais brigou para se passar a ditadura para diante. Agora, não tem dúvida de que nós precisamos fazer isso da maneira certa e não da maneira errada. Ou seja, não tem resultado fácil, não tem resultado rápido, é com batalha mesmo, é com sacrifício mesmo, mas é assim que os grandes homens são feitos. Doutor Afonso? Sem dúvida alguma, isso aqui eu acho que é retirado de que vários autores falam, né? Existe uma pesquisa, que é a Pesquisa Social Brasileira, PESB, Carlos Alberto, e lá ele analisa o brasileiro em todos os estados, mais de 2.000 entrevistados, e começa a analisar o que nós somos. Primeiro, por que essa cultura que predomina as nossas instituições? E daí nós vamos encontrar lá em Portugal a origem disso, Estado patrimonial, onde o público sempre se confundiu com o privado, o público não é nosso, não é de ninguém, ou melhor, alguém pagou caro pelo público, eu como dono da coisa pública, não sou representante político eleito, eu sou o dono da coisa pública, e como dono da coisa pública eu vou mapear os cargos públicos conforme os meus interesses, os meus familiares, nepotismo, os meus amigos, os mais chegados, e assim vai a cultura. Isso foi plantado, é uma cultura que foi plantada, foi disseminada. Encontrou terreno fértil no Brasil. Como lidar com tudo isso? Educação, 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 a partir dessa criançada. E mais, punição. Punição doa quem doer. O grande empresário, o cidadão mais simples. Agora, cidadão dentro desse Estado democrático. Punição dentro desse Estado democrático de direito. Com direito a uma defesa. O Ministério Público vai acusar, nem sempre vai acusar. O Ministério Público é órgão de defesa da sociedade, pode pedir a absolvição do réu, se for o caso. Eu mesmo, eu não denuncio, eu sou meio carta fora do baralho, mas eu não denuncio o cidadão que vai no supermercado roubar chocolate. Tem promotor que denuncia, eu respeito o entendimento. Não, mas é o 28º chocolate que ele roubou em 2 anos. Tem uma câmera filmando, o chocolate foi recuperado, enfim, eu não denuncio, eu particularmente acho que tem coisa mais grave para denunciar. Então, tudo isso é uma questão de amadurecimento, de evolução, de conversa. O doutor Brincas, o doutor Getúlio, eu não vamos ter todas as respostas, isso aqui a gente vai ter que conquistar juntos. A democracia é isso, é difícil, não é fácil. Agora, como? A pressão social é fundamental. Porque se ficar com esse discurso aqui, sempre foi assim, sempre será e não tem jeito, esse é o discurso justamente plantado aos longos dos tempos, por quem está no poder. O discurso do Brasil familista, conformista, aonde sempre foi assim, sempre será. E o meu futuro será como Deus quiser. Não, o nosso futuro será como nós quisermos, a partir das nossas ações, a partir do nosso diálogo, a partir da nossa reflexão. Tudo isso que está aí não é novidade. Agora, o que a gente precisa fazer? Sentar, dialogar e pressionar. Pressionar o promotor, pressionar o juiz, pressionar os advogados, pressionar o Estado. A coisa tem que funcionar. Quem for pego, se defendeu, transitou em julgado, tem que ser punido. E a recíproca também é verdadeira. Pessoas são punidas e são reeleitas. Exemplo, Paulo Maluf. Quer dizer, educação, conscientização, diálogo. Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir reverter tudo isso que está aqui. Não é fácil, é um caminho árduo, é um caminho difícil, mas eu não tenho dúvida, é possível. Exemplo, educação ambiental. Vejam a educação ambiental do tempo do Dr. Paulo, do tempo do Dr. Raul, do tempo do Dr. Quer dizer, são pessoas que lá, na sua infância, em 1970 nasci, em 1982 eu estava com a minha espingarda de pressão atirando em pardal lá em Coqueiros.
e matei alguns pardais. Quer dizer, era algo normal. Quem é do interior sabe, caçar, até hoje alguns ainda caçam, mas caçar antigamente era a coisa mais natural do mundo. Hoje tem a lei ambiental.